Bom, gente, então nós vamos lá agora fazer a resolução desse primeiro caso clínico aqui, que aqui a gente vai conseguir usar bastante coisa que a gente já viu nos outros vídeos anteriores, né? E é isso, no caso, que a gente tem que observar, porque a gente junta as informações dos gráficos para a gente fazer a interpretação no geral e fazer o diagnóstico e a orientação. Então, bora ler primeiro aqui. Paciente, nome tal, raça branca, naturalidade, Humaitá Amazonas, gênero masculino, idade 4 meses e 15 dias. Peso ao nascer, peso atual, comprimento, que é a estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico, CB, né, que é a circunferência do braço, prega cutânea tricipital. Esses são os dados do paciente. Nem tudo a gente vai utilizar. Tem coisa que tá aqui que é só para confundir, que é para você saber se você vai utilizar. Então, você tem que saber a idade do paciente para saber se vai ser adequado ou não. Por exemplo, só olhando aqui, bora ver o que a gente vai usar aqui. De dado, né, antropométrico, né? Ou alguma característica. Tem 4 meses e 15 dias. A raça é importante pra gente? Não é importante. A raça eu vou utilizar para determinar o percentual de gordura de adolescente, porque tem fórmula para eu estimar o percentual de gordura para pessoa branca e para pessoa negra, homem ou mulher. A não ser que a prega do tríceps e a subescapular seja, a somatória, né, seja de 35 milímetros ou mais. Que aí eu uso uma outra fórmula onde eu não utilizo raça. Mas aqui, por uma idade de 4 meses e 15 dias, nós não vamos utilizar raça para nada. Isso daqui não é importante pra gente, a não ser se for pra gente fazer o cardápio, né? A gente colocar a coisa regional. Gênero masculino, ok. Idade 4 meses e 15 dias. Peso ao nascer, a gente consegue dizer que foi um vídeo lá na introdução que eu coloquei. Se ele nasceu com peso normal, acima do peso ou abaixo do peso, ou qual nível de baixo peso ele nasceu. Então, a gente consegue classificar. Não é gráfico aqui, é uma tabela que a gente analisa. Então, a gente consegue fazer peso atual, ok? Nós utilizamos para fazer o gráfico, o primeiro gráfico, né, que é de peso por idade. Comprimento, nós utilizamos, que é para fazer comprimento por idade, é outro gráfico. Perímetro cefálico nós vamos utilizar porque nós vamos fazer o terceiro gráfico, que é perímetro cefálico por idade. Perímetro torácico, nós não utilizamos gráfico, mas nós temos uma fórmula onde nós pegamos o torácico e o cefálico, a gente faz uma divisão para saber se foi igual a 1 ou se vai dar menor ou maior que 1, para saber se ele tem risco de desnutrição. Então, a gente consegue utilizar esse perímetro torácico para mapear esse risco de desnutrição. Então, nós vamos utilizar. Circunferência do braço, nós não vamos utilizar porque nós fazemos circunferência de braço, que é para estimar a quantidade de massa magra, para crianças maiores de 1 ano. Tem 4 meses e 15 dias aqui, então nós não vamos utilizar isso, daqui só tá para confundir mesmo, a informação que a gente não vai usar. E nem prega do tríceps. Prega do tríceps e CB, que é para estimar percentual de massa magra, ou de gordura, né, o que for, vai ser para criança maior de 1 ano. O nome da criança não é importante pra gente também, então nós só vamos utilizar isso daqui, de dados dele, só isso daqui. Vou até colocar em verde aqui, pra ficar em verde, colocar em azul, pra ficar melhor. Tá bom? Então, crianças de 4 meses a 15 dias, nós vamos utilizar 5 gráficos, tá? E aí você tem que analisar no material que eu mandei de vocês, qual idade, qual gráfico vocês vão analisar, tá? Perímetro cefálico é até 2 anos, então engloba ele. Peso atual vai até criança, se eu não me engano, até 10 anos. Até, no caso, 9 anos e 11 meses, né? Adolescente não faz peso. Peso atual é peso por idade. Comprimento é de 0 até adolescente, que a gente faz a altura. A gente fala comprimento quando é crianças menores de 2 anos. Até 2 anos a gente fala comprimento. Acima a gente fala estatura, tá?
Não acho que ela vai encrencar se você mudar comprimento ou estatura, mas só pra saber. Perímetro cefálico eu já falei. Já falei os 5 gráficos? Peso ao nascer, peso por idade, estatura por idade, perímetro cefálico. Ah tá, não tem aqui dizendo, mas nós vamos fazer o IMC, né? Logicamente, o IMC por idade e também o peso por estatura. Então, 5 gráficos. O peso por estatura vai até os 5 anos. Então, engloba ela. Aí, bora continuar lendo aqui. Está em aleitamento materno exclusivo com frequência de 9 mamadas por dia, boa em sem intercorrências até o momento. A mãe possui histórico de hipertensão arterial desde os 30 anos, em acompanhamento médico. O pai possui obesidade de grau 2, foi uma criança obesa a vida toda. E a avó materna tem diabetes mellitus, né, tipo 2, diabetes tipo 2. Dislipidemia e retirou um rim devido a complicações decorrentes de uma infecção renal. Ou seja, a gente vê que a criança, ela tá com 4 meses, ela tá em aleitamento materno exclusivo, o que é ok, porque a criança ela deve ficar em aleitamento materno até os 6 meses, né? Até os 6 meses, então tá ok, tá mamando de maneira correta. Só que ele tem histórico, é um menino, né? Ele tem histórico na família de doenças crônicas, né? Então a gente tem que mapear para saber se atualmente ele está saudável, porque a gente tem que verificar, no caso, porque ele tem histórico de ter doenças genéticas, então ele tem que ter uma alimentação saudável desde os primeiros dias de vida, né, na infância toda, porque se ele tiver uma alimentação desregular na infância, ele pode ter esses tipos de doença porque já é genético. Só que quando 4 meses e 15 dias, é só leite materno, tá? Então só é leite materno, tá ok? Beleza, então não tem questão com alimentação aqui. Mas é conforme a criança vai crescendo, aí a gente tem que averiguar, né, o que a gente vai ofertar para essa criança, para ela não ganhar peso ou perder peso excessivo, para não desenvolver esse tipo de complicação que ela já tem predisposição. Aí bora ver o que tá pedindo aqui. Escreva o diagnóstico na letra A, né? Escreva o diagnóstico nutricional completo do paciente, informando no texto todos os 5 gráficos, tá? Aqui eu especifiquei que é 5, tá? Mas talvez na prova não vai nem dizer quanto de gráfico é, então a gente tem que interpretar pela idade. 5 gráficos analisados com a classificação de score. Eu quero o score de cada gráfico. E no final, concluir qual é o estado nutricional do paciente, né? Baseado no resultado dos 5 gráficos, o que aquele paciente ele está com peso adequado, não está com peso adequado. Se não tiver com peso adequado, a gente faz a estimativa de peso ideal, a gente usa a fórmula específica. Concluir qual é o estado nutricional do paciente. Aí, caso o paciente esteja fora dos padrões de normalidade de estatura e peso, calcular o peso e estatura ideal e informar no texto. Lembrando que a fórmula de estatura ideal é para acima de 1 ano. Então, a gente não faria estatura ideal, faria só peso, que é 4 meses e 15 dias, tá? E a letra B, escreva uma breve orientação alimentar para a mãe, porque ela é que alimenta o bebê, então ela tem que se nutrir para o leite ter nutrientes, tá? Aí, no caso, explicar a importância disso para a nutrição do bebê, que foi o que eu acabei de falar. E escrever também uma orientação alimentar para o paciente a completar 6 meses de vida. É só para dizer, tipo, o que deveria ofertar para o bebê quando ele completasse 6 meses. Porque quando a criança completa 6 meses, aí que você começa a ofertar outros alimentos. Aí não é só o leite, né? Aí você começa a ofertar um mamão amassado, as outras coisas, né, e tal. Que é a alimentação complementar. E também levar em conta histórico familiar de doenças crônicas, ou seja, nada de colocar coisa que não é saudável, porque geneticamente já tem predisposição. Então, bora lá. Era só uma análise, agora bora começar a fazer. A gente vai começar, a primeira coisa que a gente tem que saber, olhando esse caso clínico aqui,
é saber se a criança, que a gente tem um peso a nascer, a gente consegue saber se essa criança nasceu com peso normal, acima do peso ou abaixo do peso. Então, bora primeiro analisar isso e escrever aqui, né? Eu vou colocar aqui peso de nascimento. Ele nasceu com 3,4 quilos, né? Que é 3,400 gramas. Então, vou colocar aqui 3,400 gramas. E aí, eu vou colocar em vermelho o que isso quer dizer. E aí, você tem que decorar da tabela. Essa parte aqui de peso a nascer, eu não acho que ela vai cobrar, tá? Mas a gente vai fazer tudo que a gente conseguir extrair do caso aqui. Então, peso ao nascer, bora verificar aqui, ó. Ele nasceu com 3,4 quilos, né? 3.400 gramas. Na tabela de peso, a gente vê que se a criança nascer com 2.500 gramas até 3.999, é peso normal. Ele nasceu com 3,400. Então, ele tá aqui dentro dessa faixa. Então, ele nasceu com peso normal. Normal. Pronto. Próxima coisa que a gente consegue fazer é fazer essa relação de perímetro torácico dividido pelo perímetro cefálico para verificar o risco de desnutrição. Mapear, né? Como a gente tem o perímetro torácico aqui, nós vamos fazer essa divisãozinha para a gente ver se vai seguir esse parâmetro. Então, a questão é aqui, ó. Perímetro torácico dividido por perímetro cefálico é igual a quanto? Porque se a criança até os 6 primeiros meses de vida, o valor tem que dar 1 para ser considerado saudável. Bora ver se vai dar 1. Perímetro torácico, 40 centímetros, eu coloco aqui 40. Perímetro cefálico, 41,5. Bora fazer a divisão e verificar se vai dar. 40 dividido por 41,5. Deu 0,96. Ó. Vou colocar em vermelho o resultado. 0,96. Isso quer dizer o quê? Quando a gente olha na tabelinha, era para dar 1, né? Não deu 1. Então, a gente vai colocar que a gente vai começar a mapear a desnutrição para ver se ele tem possível desnutrição ou não. Vamos colocar aqui mapear desnutrição. E agora, de fato, agora nós iremos iniciar e colocar as análises dos gráficos. Tá bom? Então, nós já utilizamos o perímetro torácico e o peso a nascer. Eu vou deixar aqui, ó, perímetro torácico. Eu vou colocar aqui que nós já utilizamos. E o peso a nascer nós já utilizamos isso daqui também. Gênero e idade eu vou colocar aqui, porque nós... tá bom, deixar assim mesmo. Agora nós vamos começar os gráficos. Eu vou começar... O gráfico, a ordem é você que decide, tá? Eu costumo começar por perímetro cefálico, depois peso, depois estatura, depois o IMC e por último peso pela estatura. Mas você que decide a ordem, tá? Eu vou começar pelo perímetro cefálico. Então, eu vou colocar aqui... perímetro cefálico por idade. E aí, bora ver qual vai ser o score e qual vai ser o diagnóstico. É um P aqui, tá? P. Tá? Então, bora começar aqui a análise do primeiro gráfico. Eu já até coloquei tudo aqui, mas é para ser explicativo, tá? Então, bora lá. Tem 4 meses e 15 dias, então o primeiro parâmetro é a idade que eu coloco. Procuro 4 meses e 15 dias aqui. O perímetro cefálico vai de 0 a 2 anos, né? Aí eu começo aqui de 0 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Como aqui é de 4 até 5,
eu sei que na metade vai ser metade do mês, que vai ser 4 meses e 15 dias. Por isso que eu coloquei aqui, tá? Recapitulando. 0 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, bem aqui é 5 meses. Então, a metade aqui é 4 meses e 15 dias, né? Ó, 2 meses, bem aqui, 2 meses e 15. 2 meses e 15 dias. 3 meses, 3 meses e 15 dias, 4 meses, 4 meses e 15 dias, 5 meses. Então, aqui seria a linha de 4 meses e 15 dias. Qual é o perímetro cefálico dele? É 41,5. 41,5, 41, 42. Então, 41,5 está na metade entre 41 e 42. Fiz aqui, o ponto de interseção foi esse. O ponto veio aqui. Agora, eu não olho a linha. Se eu for olhar a linha, vai dar score abaixo de menos 3. Eu olho a curva. Qual curva tá? E aí eu verifico que ele tá exatamente dentro dessa curva aqui, ó. Entre a linha verde e a linha amarela. Tá bom? Tá bem aqui, dentro dessa curva. Cadê? Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Aí, ó. Dentro dessa curva. E agora eu tenho que verificar qual score que tá. Aí eu vou escrever aqui, ó. Score Z. Aí bora ver. Tá entre o menos 1 e o 0. Ou seja, maior que menos 1 e menor que 0. É maior que menos 1. Só que não é só maior que menos 1. Se eu só dizer maior que menos 1, é maior até infinito. É maior que menos 1, mas para aqui no 0. Então, é maior que menos 1 e menor que 0. Por isso que é essa curva aqui, ó. Tá bom? O ponto aqui tá dentro dessa curva. Aí eu vou escrever aqui, ó. Começa assim. Score Z maior. A distância entre aqui é maior, então maior que menos 1 e menor que 0. Entendeu? Maior que menos 1 e menor que 0. E aí, classifica como? Aí eu tenho que classificar, saber essa tabelinha aqui decorada. Essa tabelinha aqui decorada. Perímetro cefálico. Nós sabemos que é o menos 2, né? Menor que menos 2 é perímetro cefálico menor que esperado. De menos 2 até 2 é adequado. E maior que 2 é acima do esperado. Voltando aqui. Perímetro cefálico. Menor que menos 2. Menor que esperado. De menos 2 até 2 é adequado. Maior que 2. Maior que esperado. Então, aqui tá entre aqui. Tá entre menos 2 e 2. Dentro dessa curva. Das linhas vermelhas. Então, tá adequado. Certo? Se fosse abaixo do esperado, seria menor do que essa curva. Não é o caso. E se fosse o ponto estivesse em algum canto para cá, ó, aí seria maior. Não é o caso. Tá entre aqui, que é entre a normalidade. Tá entre menos 2 e 2. Tá entre menos 2 e 2 na classificação, no exato score de maior que menos 1 e menor que 0. Então, aqui é peso adequado para idade. Primeiro gráfico feito. A análise. Vou marcar aqui como feito. Agora nós vamos ver o peso por idade. Vou escrever aqui também, ó. Peso por idade. Branco. Peso por idade. Nós dizemos aqui que ele tem peso 6. No caso, a gente sempre vê a idade primeiro, né? 4 meses e 15 dias. Bora procurar 4 meses e 15 dias. Mesma coisa aqui.
E a gente viu o gráfico certo, é uma criança de 4 meses, então tem que estar aqui a idade de 0 a 2 anos, né? O gráfico é um menino, enfim. 4 meses e 15 dias seria aqui. Ele tem 6,900 gramas, que é o peso atual dele, com 4 meses e 15 dias. 6,900 gramas é 6,9 quilos. Aí é aproximadamente aqui, quase 7 quilos. Então, eu coloquei aqui, aqui é a interseção, tá dentro dessa curva aqui. Ó, dentro dessa curva. Entre a linha verde e a linha vermelha. Então, tá dentro desse score aqui, ó. Dentro desse score, certo? E aí, eu anoto primeiramente o score. Eu coloco aqui. Score Z, que maior que menos 1, no caso, maior que menos 2 e menor que 0, certo? Maior que menos 2 e menor que 0, que classifica como o peso. Aí você decora a tabelinha lá. Que eu sei que de menos 2 até 2 é peso adequado. Abaixo de menos 2 é peso muito baixo. De menos 3 e menos 2, peso baixo. Menos 2 até 2, adequado. Maior que 2, é peso elevado para a idade. Bora só verificar aqui a tabela de peso. Ó, menor que menos 3, muito baixo peso. De menos 3 a menos 2, baixo peso. De menos 2 até 2, adequado. Maior que 2, peso elevado. Ele tá aqui entre o menos 2 e o 2, o ponto. Tá? Tá dentro dessa curva maior aqui. Então, é peso adequado. Peso adequado para idade. Eu até confundi aqui, né, gente? Não é peso aqui. Perímetro cefálico, né? Perímetro cefálico. Perímetro cefálico para idade adequado. Perímetro cefálico adequado para idade. Peso adequado para idade. Feito. Bora ver o próximo gráfico. Peso já foi, né? Marcar aqui. O próximo gráfico que eu vou fazer é de estatura. Aí, mesma coisa, 4 meses e 15 dias. Marquei aqui. Estatura ou comprimento, tá? A gente fala comprimento para crianças menores de 2 anos. 4,5. No caso, 4 meses e 15 dias aqui já. Aí tem que ver a estatura da criança. Quanto é que tá dizendo aqui a estatura, o comprimento dele? Comprimento, ó. 63 centímetros. Aí eu marquei aqui onde seria aproximadamente 63, nessa coluna. 60. Não sei se vocês conseguem ver aqui, calma aí. Aqui, ó. 60. Aí bem aqui tem uma linha, 61, 62, 63, 64, 65. 63 é aqui. Fiz, bateu aqui o ponto, marco o score, analiso, não analiso a linha, eu analiso a curva onde o ponto tá. Bem aqui, ó, tá vendo? Dessa curva. Tudo mais, ó, vai até aqui, ó. Tá entre o menos 2 e o 0, certo? Aí anota o score. Aqui agora é comprimento por estatura, né? Vou colocar comprimento por idade. Vou colocar estatura, tá? Pra gente não confundir. Por idade igual. Vamos colocar o score. Score Z maior que menos 2 e menor que 0. É o mesmo daqui do peso. Maior que menos 2 e menor que 0. Bora classificar. De estatura, como é que é? De menos 3 para baixo, muito baixa estatura. De menos 3 até menos 2,
baixa estatura, e acima de -2, tudo que é acima de -2 é adequado. Agora é só verificar. Estatura por idade. Exatamente, né? Menor que -3, muito baixo, estatura. De -3 até -2, baixa estatura. Acima de -2, estatura adequada. Então, aqui tá acima de -2, né? Ó. O -2 vai até a linha vermelha. Então, tudo que tá acima da linha vermelha é maior que -2. Tá acima aqui da linha vermelha. Então, é estatura, é o comprimento, né? Ou estatura adequada para a idade. Então, vou colocar aqui. Vou colocar comprimento porque tá dizendo no exercício. Comprimento adequado para idade. Já vimos 3 gráficos. 1, 2, 3. Próximo gráfico, IMC. IMC por idade. Tá bom? Vamos voltar aqui. Logicamente, aqui não vai ter o IMC, né? Só que a gente vai fazer o IMC com base nos dados, que eu tenho peso e eu tenho estatura. Então, bora fazer aqui o cálculo. Então, arrumar aqui. IMC é igual peso por estatura ao quadrado. O peso aqui, vocês têm que lembrar que é em quilo, e a estatura aqui é em metro, né? E aqui não tá em quilo, e aqui também não tá em metro, tá em centímetro. Aí tem que fazer a conversão. Então, bora lá. Peso, 6.900 gramas. 6,9 quilos. Tá? 6.900 gramas, 6,9 quilos. Vou colocar aqui 6,9. Divide. Comprimento, 63 centímetros. Então, em metros, é 0,63, tá? Tem um zero na frente. Porque é 2 números aqui, né? Por exemplo, se vamos supor 63 centímetros é igual a 0,63 metros. 120 centímetros é igual a 1,20 metros. Tá bom? Quando a gente tem 2 números, a gente coloca o 0 à esquerda, 0, vírgula. Se tiver 3 números, coloca a vírgula aqui depois do primeiro número. Tá bom? Eu vou continuar aqui embaixo, porque eu ia continuar aqui, aí eu escrevi aqui, né? Então, vou apagar aqui, vou colocar IMC, peso por altura ao quadrado. O peso é 6,9 quilos. A altura vai ser, em metro, né, 0,63. Só que é ao quadrado, então eu coloco aqui ao quadrado. Igual. Bora fazer aqui. Vou repetir o que tá em cima, né? 6,9. Agora 0 ao quadrado, né? 0,63 vezes 0,63. Lembrando que ao quadrado é o número multiplicado por ele mesmo. Cadê? Dá 0,39. 0,39 igual, aí faço a divisão. 6,9 divide por 0,39. 39. Calma, meu Deus. 6,9 divide por 0,39. Deu 17,69. Coloco até os 2 números depois da vírgula. 69 o quê? Quilo por metro quadrado. Esse é o IMC. E agora eu tenho que olhar no gráfico IMC por idade para saber o que isso quer dizer. Bora lá, IMC por idade. IMC por idade, verifiquei aqui, ó, o gráfico certo, né, 4 meses. Anota aqui 4 meses e 15 dias. Procuro o IMC, é 17,69 quilos por metro quadrado. Procura aqui o IMC. Aqui é 17, ó, 17, aqui é 18 e 19, 17. Aí eu coloquei que 17,69 é um pouco acima da metade, que 17,5 é a metade aqui, é um pouco acima da metade, então 17,69.
Coloquei a linha. Aqui é um ponto onde as retas se cruzam, né? Ponto de interseção. Agora eu analiso em qual curva tá, não a linha, né? Se eu for olhar a linha, vai estar dizendo aqui que tá entre -1 e 0. Mas eu não olho a linha, eu olho a curva. E a curva tá bem aqui, ó, bem aqui. Vai descendo a curva. Essa é a curva. Vou até apagar aqui, ó, a linha para não confundir. Tá vendo a curva? Tá entre esse score 0 e 1. Aí eu coloco aqui. Peso por idade, o IMC por idade, score Z maior que 0 e menor que 1. Maior que 0 e menor que 1. Que classifica em o quê? Eutrofia. Aí, como eu sei, a tabela para crianças menores de 5 anos, aqui é um outro modelo que eu vou mandar para vocês, que a gente viu que os três aqui é igual, ou mesmo classificação. Então, uma criança de 4 meses e 15 dias, menor de 5 anos, né? Aí, essa é a classificação. Então, menor que -3, magreza acentuada, de -3 a 2, a -2, magreza, de -2 até 1, eutrofia, e o nosso tá aqui, né? O nosso tá onde? O nosso tá um pouco acima do 0. E o 0 é bem aqui, ele tá um pouco acima do 0, bem aqui assim, dentro da eutrofia. Certo? Que a eutrofia é de -2 até 1. Se o ponto passar, se fosse um pouco mais acima da linha laranja, que é a linha do 1, aí já estaria em risco de sobrepeso, né? Já estaria aqui, ó. Estaria maior que 1. Certo? Então, eutrofia. Bora voltar aqui. Nós já fizemos o comprimento, né? Que a gente já fez os gráficos aqui de... Agora só falta o último gráfico, análise, que é de peso por estatura. Que a gente faz para criança até 5 anos. Então a gente faz para ele também, tem 4 meses. Que é de 0 a 5 anos, tá? Bora pegar aqui o último gráfico. Menino, de 0 a 2 anos, o gráfico aqui, esse gráfico, né? Mas tem de 2 a 5 também. Comprimento, eu já marquei aqui que é 63, né? 63 centímetros, ó, 60, 61, 62, 63, 63, ó, 64, 75, 63. E o peso, aqui a coluna de peso, né? Peso, 6 quilos. Então, essa linha bem aqui, ó, em cinza é 7 quilos, 8 quilos, bem aqui é 9 quilos, 10 quilos. Como é 6,9 quilos, é quase a linha, em cima da linha, né? Da linha cinza. Que na linha cinza é 7 quilos. Então, coloquei aqui, marcou o score, o ponto, né? Vou apagar aqui a linha para não confundir. Marcou, tem que saber em qual score tá. Para ver qual score tá, eu marco eu verifico qual curva tá, né? Tá entre essa curva aqui, ó, entre a linha verde e amarela. Tá entre essa curva aqui, então, ó, entre essa curva, certo? Que é entre qual score? Entre o 0 e 1. Aí você anota o score. Score Z maior que 0 e menor que 1.
que classifica em o quê? É a mesma classificação para crianças menores de 5 anos e para adolescente de IMC. Então, menor que menos 3, magreza acentuada. De menos 3 a menos 2, magreza. De menos 2 até 1, eutrofia. O nosso ponto está aqui, porque está abaixo do 1. Porque se estivesse acima do 1, estaria acima da linha amarela. Amarela, laranja, enfim. E aí de 1 até 2 é risco de sobrepeso, né? 2 até 3 é o quê? 2 até 3. 2 até 3, sobrepeso, e maior que 3, obesidade. Então aqui o nosso tá em eutrofia. Tá bem aqui, um pouco abaixo do 1. Eutrofia. Verificamos o quê? Bora analisar aqui, ó. No geral. Nasceu com peso normal. Quando a gente faz aqui a divisão do perímetro torácico pelo perímetro cefálico, a gente vê que não deu igual a 1, então a gente bora mapear a desnutrição para ver se a criança tá com desnutrição ou não. E a gente faz analisando o crescimento dele, desse bebê. Quando a gente analisa a circunferência da cabeça, né, o perímetro cefálico tá normal para a idade, adequado. Quando a gente vê o peso dele para 4 meses e 15 dias, tá o peso adequado para a idade. Quando a gente vê a estatura por idade, tá adequada, né, o comprimento dele. Então, ele tá crescendo normal, tá ganhando peso normal, o tamanho da cabeça tá normal. Quando a gente faz a relação do IMC, né, que é o peso pela altura, deu eutrofia. Esse é o IMC, lá na tabela, na curva, tá a eutrofia. E o peso em relação a estatura, né, a altura, tá eutrofia também. Então, é uma criança saudável. É uma criança que nasceu normal e atualmente está saudável. Então, aqui nós utilizamos tudo que a gente conseguiria fazer nessa criança. Como eu falei, CB a gente faz para criança acima de 1 ano, não é o caso dele, e nem PCT, que é acima de 1 ano também. Então, bora recapitular. Tá em aleitamento materno exclusivo, então, perfeito, porque até 6 meses tem que ter realmente aleitamento materno exclusivo. Tá dizendo aqui que tá mamando de maneira certa, é boa, sem nenhum problema. E aqui diz sobre doenças da família, né? Mãe tem histórico de hipertensão, o pai tem obesidade de grau 2 desde sempre, né? Desde criança. E a avó tem diabetes, excesso de gordura no sangue, né? Colesterol alto, enfim. E teve problema renal. Bora fazer isso daqui, ó. Já tá feito, no caso, eu só vou mostrar pra vocês. Bem aqui embaixo. O primeiro, que é o diagnóstico, ela queria. Coisa bem aqui, vocês podem printar, se vocês quiserem. Printar não, né? Que não dá de printar, né? Mas bora ver aí, ó. O paciente nasceu, vocês podem pausar e ler. O paciente nasceu, esse é o diagnóstico, tá? Completo com os dados que a gente colocou aqui tudinho, descrevendo. O paciente nasceu com peso normal de 3,4 gramas, né? 3.400 gramas. Atualmente, com 4 meses e 15 dias, foi feita a análise do seu crescimento, tendo como base as curvas de crescimento da OMS. Todas as curvas de crescimento, a fonte é a Organização Mundial da Saúde, tá? OMS. Inicialmente foi analisado o grafo de perímetro cefálico pela idade, onde o paciente se encontra no score Z maior que menos 1 e menor que 0, sendo classificado com perímetro cefálico adequado para a idade. Também foi calculado a relação do perímetro torácico e perímetro cefálico, obtendo-se o resultado de 0,96. Logo, deve-se mapear o possível risco de desnutrição do bebê. Porque aí eu coloquei entre parênteses aqui, né? Entre parênteses. Que até os 6 meses de vida, o valor é para ser igual a 1. Então, com isso, foi analisado o gráfico do peso em relação à idade, onde o mesmo encontra-se no intervalo de score score Z maior que menos 2 e menor que 0, classificando-o em peso adequado para a idade. Analisando o comprimento pela idade, né, que é a estatura, encontra-se também no score Z maior que menos 2 e menor que 0, que o classifica em comprimento adequado para a idade.
Seu índice de massa corpórea, IMC, é 17,69 kg por metro quadrado. Está na classificação de score Z maior que 0 e menor que 1. IMC, cadê? Maior que 0 e menor que 1. Na curva de crescimento de IMC por idade, estando classificado em eutrofia. E para finalizar, a análise de crescimento, foi verificado também a relação do peso pela estatura, né? Peso pela altura, pela estatura, pelo comprimento, mesma coisa. Encontrando-se no score Z maior que 0 e menor que 1. Estando novamente em eutrofia. Conclusão. Conclui-se que o bebê está tendo um crescimento normal para a idade, tanto no peso quanto no comprimento. Por ter nascido com peso normal, não apresentou problemas de desenvolvimento até o atual momento. Esse é o meu diagnóstico, tá bom? Aí bora ver aqui a outra coisa que pedia, porque foi eu que montei esses casos clínicos aqui, gente, foi eu que montei, tá? Ai, foi mal, mas é pra treinar, ó, se vocês conseguirem fazer, tá perfeito. Próximo aqui, ó. Aqui no caso, ó, caso esteja fora dos padrões, fazer estimativo de peso ideal e altura. A gente viu que não deu fora do padrão, né? O peso deu adequado, e o peso aqui deu adequado, e a estatura, comprimento deu adequado. Se tivesse dado acima, fora, abaixo, a gente faria aquelas fórmulas que, deixa eu ver se tem aqui para mostrar. Calma, a gente faria essas fórmulas aqui de estimativa, tá bom? Não é o caso desse exercício. B. Escreva uma breve orientação alimentar para a mãe. Explique a importância disso para a nutrição do bebê. Isso daqui eu coloquei mais, que era só para vocês saberem o que uma mãe deve comer amamentando, tá bom? Vocês podem pesquisar. Porque não é só, se a mãe come só bobagem, não adianta só dar o peito por criança, porque a criança ela vai ficar com fome. Por quê? Porque o peito, o leite não vai ter nutriente, tá bom? Então a mãe tem que se alimentar bem. Aí eu coloquei aqui a orientação alimentar para a mãe, né? Deixa eu só colocar aqui na outra folha para ficar melhor de mostrar. Aqui, ó. Pausem e leiam. Durante a amamentação, a mãe deve manter uma alimentação variada, rica em alimentos in natura ou minimamente processados, frutas, legumes, vegetais, incluir fontes proteicas magras, né, patinho, acém, peito de frango, peixes regionais, inserir cereais integrais, aveia, pão integral, leguminosas, né, como feijão, lentilha, ervilha, tofu também, grão de bico, laticínios, né, queijos magros, leite, iogurte natural, alimentos regionais eu coloquei aqui porque a criança nasceu em Humaitá, na Amazonas, né, então eu coloquei aqui tambaqui, pupunha, buriti, itaperebá, açaí, jenipapo, tucumã, e manter a hidratação para manter o volume do leite, tá? Ingerindo de 2 a 3 litros de água por dia para manter o volume do leite. Então, se manter nutrida, irá aumentar o aporte nutricional do leite e, consequentemente, do bebê, que só vai se alimentar exclusivamente do leite até os primeiros 6 meses de vida, que é a orientação da OMS. Então, é isso que eu escrevi aqui. E na última coisa que pedia, que a Sakamoto depois falou para mim que nem precisava, mas eu coloquei mais para vocês saberem o que vocês orientam, para vocês saberem, né, o que o bebê tem que consumir após 6 meses, né, porque ele vive só do leite. Aí, quando chega a 6 meses, começa a introduzir outros alimentos para ele ir experimentando e aprendendo a mastigar, a textura, tudo em papinha, né, e tal. Aí eu coloquei aqui também. Escreva também orientação alimentar para o paciente ao completar 6 meses, porque com 4 meses a gente não faz nada, é só leite. Mas eu coloquei aqui com 6 meses. Então, completou 6 meses, o que a gente coloca? Aí, orientação alimentar da introdução complementar, né? E levar histórico de familiar de doenças crônicas, então colocar coisas saudáveis, né? Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Vocês podem pausar. A introdução alimentar marca o início de uma nova fase de desenvolvimento do bebê. Até esse momento, o leite materno foi o único alimento necessário. A partir dos 6 meses, ele continua sendo fundamental, mas é preciso complementar com alimentos sólidos para garantir o crescimento saudável e prevenir deficiências nutricionais.
Devido à histórico de doenças crônicas na família, é ainda mais importante que a alimentação do bebê seja equilibrada, natural e livre de excessos desde o início. Aí tá, os alimentos devem ter textura adequada, comece com alimentos amassados ou pequenos pedaços, evoluindo a textura e tamanho conforme o bebê vai desenvolvendo a mastigação. Não adicionar nenhum tempero na preparação dos alimentos para os bebês, não adicionar nem sal, nem açúcar, nem mel ou nenhum tipo de adoçante nas preparações. Sobre os alimentos ofertados, ofereça alimentos naturais e variados como frutas, legumes, verduras, cereais como arroz e aveia, tubérculos, né? Conforme a criança vai crescendo, vai colocando essas coisas, né? Uma, 2 vezes por dia para ir aprendendo e tudo mais. E amassadinho, né? E conforme a criança vai crescendo, aí tu vai deixando um pouco mais consistente. Sobre os ovos, inicia a introdução dos 8 meses de idade, né? Os ovos, com 8 meses de idade, a Sakamoto falou, oferecendo primeiro as claras e depois as gemas, com 2 semanas de intervalo para verificar a possível alergia. Sobre a alimentação complementar, inicie com uma refeição por dia e vai aumentando gradualmente até 3 refeições principais e 2 lanches saudáveis até os 12 meses. Ofereça água potável entre as refeições, ainda mais em dias quentes, e nada de ultraprocessados, né? Biscoitos, sucos industrializados, né? Papinha pronta ou farináceo adoçado. Inclusive, também não oferecer suco, tá? Porque a criança pode preferir o suco do que a fruta. E a fruta a gente tem fibras e tudo mais, então preferência para a própria fruta. Isso daqui é mais para título de informação. O quesito mesmo que vocês têm que saber fazer é o diagnóstico, tá bom? Mas talvez pode pedir uma orientação, então daqui é para vocês estudarem mesmo, vocês dão uma pesquisada. Tem também aqui um outro material que é do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que ele vai falando sobre alimentação, que é indicado para crianças que é a partir dos 6 meses, né, que começa a introdução alimentar. Tem alguma parte aqui que vai mostrando sobre textura e tudo mais. Vocês podem dar uma lida aí. Se quiser esse arquivo aqui eu mando, mas vocês conseguem na internet normalmente. Tá bom? E é isso. Foi um vídeo meio longo, né? Eu já tinha gravado esse vídeo antes, mas eu decidi regravar. E o vídeo original era mais curto. Mas é isso. E bora depois pro próximo caso clínico. Caso clínico de número 2, que a gente vai iniciar com CB.